dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso quarto encontro, nosso penúltimo encontro da primeira semana de lives 2023 Fora da Caixa. E hoje o tema é muito legal, liderança e influência positiva. Como você pode ser um influenciador, uma influenciadora positiva, um líder e uma líder positiva aí na sua empresa, na sua vida, na sua família. Então hoje o tema é liderança e influência positiva. Vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, quem não conseguiu assistir as lives que eu gravei, a primeira, a segunda e a terceira, estão lá salvas ainda, tá? Se você perdeu alguma das outras três, volta lá que são muito importantes. Tem as 10 estratégias, tem a parte de comunicação de alta frequência que foi ontem, e a gente tem também a segunda live que a gente falou. Qual foi o tema? Vocês lembram qual foi o tema? Eu já nem lembro qual foi o tema da segunda live. Foi importantíssimo, o poder do hábito. Como você pode criar hábitos e eliminar hábitos positivos e negativos da sua vida. E hoje, como ser influencer e líder positivo, tanto na recreação quanto na sua vida. Então isso não é só para recreadores, não é só para empresários de recreação, é para todo mundo que quer ser líder de você mesmo e líder em alguma coisa nessa vida. Vocês querem saber como influenciar pessoas, como ser um líder positivo, ser uma líder positiva na sua equipe, na sua empresa, ou ensinar alguém a ser um líder positivo? A gente tem umas ferramentas e um método para isso. Eu vou contar para vocês aqui agora. Vamos lá, antes de começar, a gente tem aqueles nossos 3 exercícios, né? Antes da gente começar para fazer a nossa ativação mental, aumentar a nossa frequência cardíaca, o nosso tempo de resposta, a resolução de problemas e limpar o nosso neocórtex. Neocórtex nublado, cheio de informações, de sonhos, de um monte de coisa que você está pensando aí, ele atrapalha a sua absorção do conteúdo. Então a gente vai fazer esses 3 exercícios rápidos aí, os 3 juntos, tá? A gente vai fazer os 3 juntos para ganhar tempo e a gente só ativar a nossa frequência cardíaca. Primeiro exercício, a respiração 4, 2, 6. Você vai puxar o ar por 4 segundos, segurar por 2 segundos e soltar por 6 segundos. Isso você pode fazer em tudo na sua vida. Você está indo para uma reunião, você está indo para um evento importante, está indo encontrar um cliente, fazer uma venda, enfim, indo para um evento a sua primeira vez, sei lá, está ansioso, está com crise de ansiedade, esses 3 exercícios. Então, primeiro, 4, 2, 6, puxa 4, segura 2, solta 6, esfregar as mãos, ele ativa a sua frequência cardíaca, poder de percepção mental e a conexão universal com o universo. E um momento de gratidão. Então, enquanto a gente vai esfregando as mãos, a gente vai fechar os olhos, fazer a nossa respiração 4, 2, 6 e mentalizar por tudo que a gente é grato, pelos eventos do final de semana, pela semana, como foi, de segunda a sexta, foi puxado, mas foi produtivo. Então, agradeçam aí, eu estou te dando ideias de gratidão enquanto vocês estão fazendo 3 vezes aí esse ciclo de respiração. Beleza? Eu estou ativando a minha frequência aqui também, então vamos embora. Vai! Agradeça aí pelo seu travesseiro, pela sua caminha quente, pelo seu chuveiro quente. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Como influenciar e liderar positivamente, tá? Primeiro de tudo, pega seu caderno. Primeiro de tudo, pega sua garrafinha de água para você não ter que sair daqui. Igual eu falei, se você conseguir assistir pelo computador é melhor, que você fica com o celular livre e a gente consegue falar o tempo todo aqui, você fica ouvindo e resolvendo suas coisas. Então vamos lá, anota aí. Primeiro ponto que a gente precisa entender para abrir a cabeça para esse tema, tá? Então presta atenção nesse primeiro ponto. Qual é a diferença entre influenciar e liderar? Qual é a diferença entre influenciar e liderar? Vou falar aqui agora para vocês, então anota aí. Liderar é a habilidade de motivar, inspirar, comandar um grupo em prol de um objetivo em comum e influenciar. Então, ó, a liderança, o liderar é isso. E influenciar é uma ferramenta da liderança. Influenciar é exercer uma ação psicológica sobre alguém ou algo ou alguma situação. Então, o influenciar, ele é uma ferramenta dentro da liderança. Tem pessoas que acham que são influenciadores digitais, são isso, são aquilo e tudo mais. Vamos lá, vamos voltar. A palavra influenciadores, a palavra influência, tá? Vamos lá. Você recebe influência externa a vida toda, tanto da televisão, quanto do rádio, quanto das notícias que você ouve, tanto do Spotify, das músicas que você ouve, das conversas que você ouve, do que você fala e do que você faz, tá? Então, isso são influências externas, beleza? E pessoas podem ter essa influência externa, tá? Criando ações psicológicas para que você haja no sentido de alguma coisa, tá? Então a influência, pessoas podem ter ações psicológicas sobre você ou sobre alguma situação para que conduzam para alguma ação, algum objetivo, beleza? Então, ó, liderar é diferente de influenciar. Liderar é influenciar é uma ferramenta da liderança, tá? Influência é uma ferramenta da liderança, que tem também a motivação, a inspiração e o comando de grupo, tá? Então, além de outras coisas que envolvem, tá? A gente vai fazer um resumo rápido hoje, porque é muita coisa. Beleza, então a diferença entre influenciar e liderar é que a influência é uma ferramenta da liderança. O diferencial da liderança é O diferencial da liderança por influência é estabelecer, então a liderança por influência estabelece uma relação de confiança entre o líder e a equipe. É uma abordagem em que o líder, ele não se isola naquela torre do poder dele, naquele castelo encantado, e não me toque, sabe? Aqueles líderes não me toque. Então,
isso não é um líder, tá? Ele está confundindo. Tem muita gente aí que a gente conhece na nossa vida que acha que é líder na nossa carreira profissional, que acha que é líder e não faz ideia do que é liderança, não faz ideia desses pontos importantes que compõem a liderança. Então, para você que está indo para o evento hoje, já vou te passar exercícios para você aplicar de liderança positiva hoje, beleza? Então vamos lá. Finalizando a diferença aqui de influência e liderança. É uma abordagem que o líder não se isola e que ele dialoga encurtando as distâncias, tá? Então seja próximo da sua equipe, seja próximo das pessoas que você quer liderar. Seja próximo das pessoas que você vai ter que comandar, que você vai ter que motivar, que você vai ter que inspirar. Então o líder, ele sempre está próximo dessas pessoas, beleza? Seja um líder aí positivo. E eu vou explicar o que é líder positivo. Um líder, anota aí, esses 2 pontos que um líder precisa para realmente ser um líder. Anota aí. Se uma pessoa te falar que é líder e ela não tiver esses 2 pontos, ou ela estiver numa posição de líder e ela não tiver esses 2 pontos, não é líder, tá? Vamos lá. Primeira coisa que um líder tem que ter, autoconhecimento. Autoconhecimento. Ele tem que ter gestão das suas emoções, ele tem que ter gestão dos seus sentimentos, ele tem que ter gestão das suas ações, ele tem que se autoliderar. Então, antes de qualquer coisa, um líder precisa ter autoconhecimento e autoliderança. Beleza? Autoconhecimento e autoliderança. São 2 pontos primordiais para qualquer pessoa que quer ser líder ou que exerce o papel de líder, tá? Entenda uma coisa, uma frase que você vai levar para o resto da sua vida. Não tem como fazer alguém acreditar em você se nem você mesmo acredita. Não tem como alguém acreditar em algo que você está falando se nem você mesmo acredita. Então você, antes de qualquer coisa, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa acreditar que vai ser divertido. Você precisa acreditar que vai ser legal. Que vai ser produtivo e construtivo. Você precisa acreditar antes de transmitir essa mensagem para outras pessoas. Não tem como a pessoa acreditar ou fazer alguém acreditar em algo que não acredita. É impossível, é impossível. Então vamos lá, o que compõe a liderança? Tá? Um líder, o que um líder precisa ter? A parte de motivar, influenciar, inspirar e comandar. Então anota aí. São os pontos principais, vamos dizer assim, e claro que a gente vai ter outras coisas que eu vou falar aqui, mas esses 4 pontos aí são importantíssimos para você poder começar a trilhar o caminho da liderança, tá? Então o que você tem que ter claro na cabeça? 4 pontos. Motivação, influência, inspiração e comando. Motivação, influência, inspiração e comando. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre esses 4 pontos aqui que compõem a liderança, né? Vamos falar um pouquinho desses 4 pontos. Motivação, influência, inspiração e comando. Então vamos lá. Esses 4 pontos, eles envolvem várias ações, várias coisas que a gente precisa fazer para exercitar e caminhar no caminho da liderança, né? Trilhar o caminho da liderança. Então, primeiro, a arte de motivar as pessoas. Anota aí. Faz uma estrelinha, alguma coisa aí, coloca a arte de motivar as pessoas. Motivação. Então vamos falar de motivação. O primeiro ponto que compõe a liderança. Para você ser um líder ou ter um líder na sua equipe, você precisa que motive as pessoas. O que é motivar? O que é motivar? Apresentar causas, apresentar motivos, apresentar razões para determinada ação. Então a pessoa, se quer que a pessoa faça algo, ela tem que ter um motivo. Então a palavra motivação. Motivo para ação. Motivação. Motivo, ação. Motivação. Beleza? Ficou claro isso? É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir o seu objetivo. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. É uma das artes, né, uma das técnicas, ferramentas responsáveis por iniciar, direcionar e manter comportamentos, tá, relacionados ao cumprimento de um objetivo. Então, quando você motiva uma pessoa, você dá um motivo para a ação dela, fica mais fácil dela iniciar, direcionar e manter os comportamentos que ela precisa para chegar até o objetivo. Beleza? Então essa é a parte motivacional. Como você pode motivar a sua equipe? Como você pode motivar aquela pessoa? Que a gente tem que olhar de pessoa para pessoa. Cada pessoa é motivada de um jeito. Cada pessoa você vai ter que criar uma técnica para motivar aquela pessoa. Uma estratégia para motivar aquela pessoa. Beleza? Então o primeiro ponto que compõe a liderança. Motivação. Que é um pouquinho do que a gente falou agora. Hoje a live é mais curtinha, tá, galera? Hoje é sabadão. Então vai ser 1 horinha ou menos de live. Segundo ponto aí, faz outra estrelinha. Inspiração. Como inspirar pessoas? Como inspirar pessoas? Vamos lá, presta atenção nisso. Como inspirar pessoas? Primeiro de tudo, você tem que ser uma referência positiva em determinado assunto. Tá? Você tem que ter propriedade, você tem que ser uma referência positiva. O que vai te dar referência? O que vai te fazer ser uma referência na sua área? O que vai te fazer ser uma referência na sua vida? Para outras pessoas. Você ter conhecimento, você ter estudo, você ter experiência em determinado assunto. Você ter propriedade daquilo que você faz e daquilo que você fala. Então não adianta você pedir para alguém fazer uma ação sendo que você não faz, sendo que você não tem propriedade daquela ação. Beleza? Inspirar é colocar para dentro, exercer influência através de ações, ser espelho, exemplo de vitórias e conquistas.
caráter e personalidade. Então você vai ser exemplo de vitórias, exemplo de conquistas, você vai ser exemplo de razões, de caráter e de personalidade. Então você vai ser exemplo de um monte de coisa para depois você inspirar as pessoas. Então o que é o inspirar? Inspirar a ação, inspiração, inspirar a ação. Quando você inspira, quando você puxa o ar, é a mesma coisa que você está inspirando, sei lá, vamos lá, eu sou inspirado, tenho inspiração em várias pessoas. Quando eu inspiro o conteúdo delas, eu coloco para dentro o conteúdo delas e diversas coisas que eu aprendi com elas. Então quando você se inspira em alguém, você pega a energia, as coisas boas daquela pessoa e coloca para dentro de você. Isso é ter uma inspiração em alguém, beleza? As pessoas se inspiram em suas ações, em seus resultados, buscam caminhos para obter os mesmos resultados e ações, né? Então elas olham para o seu caminho, elas olham para o seu resultado, como você fez para trilhar aquele caminho. Ela vai se inspirar e vai colocar para dentro essas técnicas e ferramentas e vai seguir em frente. Beleza? Bom, outro ponto aqui, outra estrelinha. Como influenciar pessoas? Como influenciar pessoas? Vamos falar sobre influenciar pessoas agora. Presta atenção, como você pode ser um influencer. Desde pequeno você recebe influências externas. E você é um influenciador, uma influenciadora da sua vida. Você influencia pessoas dos grupos sociais que você convive. Você influencia pessoas que estão na sua família. Você influencia pessoas que estão no seu hall de amigos. Você influencia pessoas que trabalham com você. Só que você influencia positiva ou negativamente? Você influencia de forma correta ou de forma errada? Como você faz essa influência sobre as pessoas? Então vamos lá, o que é influência? É exercer uma ação psicológica sobre alguém ou sobre alguma situação, tá? Isso é influência. A influência é a ação que alguém tem sobre outro alguém. Então a influência é uma ação que alguém tem sobre você ou que você tem sobre alguém. Ou alguma coisa, ou alguma situação, tá? É a sensação de poder, de controle, de autoridade que você passa para aquela pessoa, tá? Você passa essa sensação para aquela pessoa, então você se torna uma influência para ela. Quando se diz que alguém é uma influência para os demais, significa ser de modelo, servir de modelo, ou que exerce uma interferência sobre o modo de agir e pensar dos outros. Você é influenciado positivo ou negativamente diariamente. E isso é através de infotoxinas ou notícias positivas, de pessoas que você permite entrar na sua vida, na televisão, nas músicas, entre outras coisas. Beleza? Então fiquem atentos aí a essas informações. Bom, a gente já entendeu como a gente motiva, como a gente inspira e como a gente influencia as pessoas. E a gente influencia pessoas a todo momento, com a nossa opinião. Ah, eu não gostei daquela coxinha que eu comi. Você está influenciando a pessoa a ter um pré-conceito sobre aquela situação. Se você não gostou da coxinha, guarda para você. Ou explica para a pessoa o motivo que você não gostou daquela coxinha. Para você não desmotivar ela. Para você não influenciar ela de forma negativa. Beleza? Então é uma opinião sua. Você tem um gosto, você teve a sua opinião. Não é... Você pode ver isso mesmo num grupo de crianças. Vários líderes negativos, vários influenciadores negativos. Ah, eu não gosto dessa brincadeira, ela vai ser chata, eu não vou. Aí tem um amiguinho, uma amiguinha, eu também não vou. E começa a ser aquela laranja podre dentro de um grupo de crianças, dentro de uma equipe. A gente já vai falar disso, tá? Como comandar, anota aí outra estrelinha, como comandar grupos em prol de um objetivo. Então a gente está falando dos elementos que compõem a liderança, né? A inspiração, a motivação, a influência e o comando. Então como que a gente comanda grupos em prol de um objetivo? Através da liderança positiva. Não adianta você estar no comando e achar, você está na liderança e você achar que as pessoas vão fazer o que você quiser sem você ter uma ação positiva. Quanto mais negativo você for, menos as pessoas vão querer te ajudar. Então se você precisa da ajuda daquela... Entenda que você precisa da ajuda daquelas pessoas. Se você é um líder, você precisa da ajuda de outras pessoas. Beleza? Então, entendendo isso, você consegue pensar que de forma positiva as pessoas vão contribuir para a evolução, contribuir para que aquela ação seja feita e para que aquele objetivo fique mais próximo. Tá? Então, um líder positivo, ele contribui para a evolução, ele contribui para o prosperar, ele contribui em prol do objetivo, ele motiva as pessoas, ele inspira as pessoas, ele influencia positivamente as pessoas. Ele não aponta o dedo. Quando uma pessoa aponta o dedo para você e te julga, sem mostrar o caminho, essa pessoa não é um líder, ela não é uma líder positiva. Esquece, ela está apontando um dedo para você, ela está apontando 3 dedos para ela. Então, o que a gente tem que pensar? Se a pessoa quer ser líder na minha equipe, ou se eu quero ser um líder, e eu penso que eu preciso julgar os defeitos das pessoas. O que a pessoa fez de errado? Eu vou lá e vou falar pra ela, igual a gente comentou ontem na comunicação positiva. Não adianta eu querer que a pessoa evolua e eu falo pra ela, nossa, não acredito que você fez isso, tá totalmente errado. Nossa, você não tem capacidade. Pelo amor de Deus, você não nasceu pra isso. Ou você mostrar o caminho pra pessoa, falar, legal, você tá evoluindo, tá ótimo, mas pode ficar melhor, vamos evoluir. Vamos criar caminhos, vamos criar estratégias. Então ter uma comunicação positiva. Então ao invés de apontar o dedo, um líder positivo ele mostra o caminho. Se ele quiser apontar o dedo para você, que ele te mostre uma solução. Se ele trouxer um problema, o líder positivo dá a solução.
tá? Então você não causa mais problemas, você não causa mais ansiedade, mais preocupação na cabeça da galera que está chegando agora. Você tem que ser a pessoa mais centrada. Você não manda ninguém fazer nada, você pede favor. Lembra que eu falei que você pede ajuda, você precisa de ajuda se você é um líder? O líder não faz nada sozinho. Nada, 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 nada. Então você não manda fazer nada, você pede por favor. Você pergunta se a pessoa pode te ajudar nisso porque ela tem uma importância nessa ação que você está pedindo. Então valorize a ação que você está pedindo para a pessoa fazer. Se você é um líder positivo, mostre a importância que aquela pessoa tem para executar aquela função. Pô, se eu já fiz evento para 8 mil pessoas no carnaval, tá chegando o carnaval, e falando nisso amanhã, criação de experiências lúdicas, tá? Vou te passar o esqueleto de como criar uma experiência lúdica, um jogo temático, uma grande experiência, e depois a gente vai falar de carnaval. Então, pensa comigo, eu fui lá fazer uma ação de carnaval para 8 mil pessoas no shopping de São Paulo, foram muitas pessoas na equipe e todas elas queriam ir no palco dançar. Na frente do público, as musiquinhas, as coreografias e tudo mais. Só que não dava, eu tinha que ter a equipe lá embaixo. E como o líder positivo vai colocar metade da equipe para cima e metade para baixo? Como que eu vou falar pra galera que ela não vai subir porque ela não é desenvolta, porque ela não tem habilidade para subir no palco? Como o líder positivo vai deixar metade da equipe para baixo e metade da equipe para cima do palco? Como que a gente vai explicar isso para eles? Como que a gente vai falar da importância da função de cada um deles lá embaixo e lá em cima? E como que a gente pode pensar em motivar essas pessoas, em inspirar, em influenciar essas pessoas positivamente? Pô, se eu tenho metade da galera embaixo do palco e metade em cima, eu vou mesclar essa galera, quem sabe dançar metade pra cá, quem sabe dançar metade pra cá, quem não sabe dançar metade pra cá, quem não sabe dançar metade pra cá. Faço duas turmas, uma com gente que sabe dançar e uma com gente que sabe dançar, uma que não sabe dançar. Então são duas turmas mescladas, em que eu coloco em cima do palco uma turma primeiro, eu tiro e coloco outra turma depois. Então um líder positivo, ele soluciona problemas, ele não cria mais problemas, ele não cria minhoca na cabeça das pessoas para que elas não produzam. Então quanto mais problema você arrumar, mais você vai ter. Você tem que solucionar os problemas, mostrar os caminhos para as pessoas poderem te ajudar. Não adianta você esperar que caia do céu, você está na minha equipe, eu sou o seu líder, você tem que fazer isso, isso e isso, cai do céu, mágica. Esfrega a lâmpada mágica, sai o gênio. Não, calma. Não deixe a equipe na mão, o líder sempre está em campo, um líder positivo ele nunca sai de campo, ele sempre está ali com a mão na massa junto com as pessoas, mesmo que seja observando, dando uns toques e tudo mais, então o líder positivo ele está sempre ali acompanhando, beleza? E ele assume toda a responsabilidade pela equipe. Deu algum BO, deu algum problema, deu qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa no evento, o líder assume a responsabilidade pela equipe. A equipe nunca tem culpa de nada, quem tem culpa é o líder. Entenda isso, você tem culpa, se sua equipe falhou, a culpa é sua. E tenha coragem, tenha peito de honrar a sua função e assumir que a culpa foi sua para o líder e chegar na sua equipe, fazer os ajustes e falar que foi um equívoco seu de não preparar eles. Tenha consciência disso, um líder tem que ter humildade para reconhecer os seus erros e reajustar tudo. Tá? E quando não foi você que errou, puxa o erro para você também. Não precisa deixar o erro nas costas de ninguém, traz para você. Se você é líder, você aguenta. Você tem capacidade de gestão das emoções para você aguentar o peso daquilo. Então, não terceiriza o erro da sua equipe, a falha da sua equipe. É sua. É sua. Beleza? Então vamos lá. Um líder motiva, um líder inspira, um líder influencia, um líder comanda e direciona, como a gente viu agora. Passa segurança, está em campo, ajuda no que precisa. E um líder principalmente é grato pela sua equipe. Um líder agradece, um líder reconhece tudo que a equipe faz por ele dentro das limitações de cada um. Dentro dos recursos que cada um tem, dentro do preparo que nós líderes demos para eles. Então, reconheça, seja grato pela sua equipe. Seja grato pela sua equipe, seja grato pelas pessoas que soam por você, pelos seus objetivos em comum. Beleza? Bom, então vamos falar de liderança positiva agora, né? Liderança positiva. A gente já entendeu que a influência, ser influencer, ser digital influencer e tudo mais, nada mais é do que uma ferramenta da liderança. E tem muitos aí que são líderes e muitos que não são líderes, que atuam com essa ferramenta como uma profissão, como algo do tipo, mas muitas vezes são positivos e negativos. E a gente vai entender agora a diferença do negativo para o positivo, que tem muitos na sua vida e você nem sabe, tá? Então se liga. Qual a diferença de líder positivo para líder negativo? Influenciador positivo para influenciador negativo. Se liga. Liderança positiva. Kim Cameron, que é um autor do livro Liderança Positiva. Depois vocês pesquisem e leiam esse livro, é uma dica para vocês, é muito bom. Ele diz que um líder positivo tem que se atentar a esses pontos que eu vou falar agora. Então anota aqui. Um líder positivo tem que se atentar aos seguintes pontos. Além dos pontos acima que a gente falou, um líder positivo tem que se atentar ao clima positivo, a um relacionamento positivo. Então tem que manter um clima positivo na equipe, tem que manter um relacionamento positivo com a equipe, tem que ter uma comunicação positiva, tem que ter um significado positivo, um objetivo positivo, tá? Tem que ter o olhar para os pontos fortes e fracos de cada um, as habilidades e as dificuldades de cada um. Tem que enxergar oportunidades nas dificuldades e tem que exercitar a gratidão. Mais uma vez, gratidão.
Então, ó, clima positivo. O que é o clima positivo? Manter a harmonia, chegar no local, manter aquele ambiente gostoso. Você chegou no escritório, você chegou para trabalhar, tá aquela energia pesada. Deixa mais leve essa energia. Então tenta manter um clima gostoso onde você estiver, tenta manter um clima leve. Seja esse condutor de energia, igual a gente falou nas últimas lives. Conduza a energia do local, conduza a energia do evento. Então você chegou num salão, chegou num lugar, tá uma energia baixa, você é o condutor de energia. Então o líder positivo, ele tem enraizado nele manter o clima positivo. Ele não consegue ficar em lugares com clima negativo. Então se você consegue ficar em lugares negativos sendo um líder positivo, você está errado, você está enganado. Acho que você é meio que líder negativo em querer. Tá? Então presta atenção, líderes positivos não ficam em ambientes negativos, eles transformam o ambiente. Se o ambiente não é transformado através da sua energia positiva, através da sua liderança positiva, o líder positivo sai do ambiente. Ele não se deixa contaminar por energias negativas, ele tenta transformar a energia em positiva, transformar o clima do lugar. Se ele não consegue, ele se retira do local, porque não é para ele. Bom dia, brigadeiros, bom dia, Thaís Cury, bom dia, Tio Feliz, bom dia, Vila Babu, tamo juntos. Bom, então vamos lá, clima positivo é isso, tá? Agora, relacionamentos positivos. Um líder positivo, ele tem que ter um relacionamento positivo com a sua equipe. Um líder positivo, ele tem que ter um relacionamento, eu sou líder da minha família, tem que ter um relacionamento positivo com essas pessoas. Então, por mais que vocês tenham diferenças, um líder positivo sabe filtrar e diferenciar e separar as situações. Então, se ele é um líder positivo, ele entende que aquela pessoa que não tem um relacionamento positivo com ela, tem algumas crenças, alguns bloqueios, algumas limitações. Não que o líder positivo é melhor que ela. Não, ele só tem ferramentas que potencializam o ambiente, tá? Que potencializam as relações. Então, como que um líder positivo pode ter relacionamentos positivos? Ele evita a fofoca, ele evita estar em grupos que fazem fofoca, ele evita se expor, ele evita chamar muita atenção de forma negativa, vamos dizer assim. Então, um líder positivo, ele mantém relacionamentos positivos com as pessoas. Como está seu relacionamento com a sua equipe? Você conversa com todos, todos têm abertura para conversar com você, você trata todos bem. Como é que funciona sua posição de líder? Ou se você quer ser líder, como você agiria para ter relacionamentos positivos e não ter intriga com ninguém, atrito com ninguém, manter a boa vizinhança? E é uma coisa que acontece na nossa profissão, manter o profissionalismo. Quando você é líder, você tem que exercer ações políticas às vezes. Tem coisas que você não concorda, que para manter um relacionamento positivo e um clima positivo, você tem outro ponto de vista ao invés de discordar. Tá? Então, isso entra no próximo ponto, clima positivo, relacionamento positivo e a comunicação positiva, que a gente já falou ontem, não vou aprofundar agora, assiste a live de ontem. Significado positivo. Aquele líder, para ele ser um líder realmente positivo, ele tem que ter um significado positivo, ele tem que ter um objetivo positivo, ele tem que realmente mostrar e ser uma referência positiva. Por que ele é um líder positivo? Qual que é o significado dele liderar positivamente? Para que ele lidera? Para os eventos serem bons, para a equipe estar mais engajada. Quais são os objetivos? Qual é o significado dele estar naquela posição de liderança? Tem que ser positivo. Então a gente tem que analisar também, além do clima, do relacionamento, da comunicação e do significado positivos, nós temos que olhar os pontos fortes e fracos de cada um, para a gente poder ajudar essas pessoas. Não simplesmente apontar o dedo e falar, aquela pessoa ali, ó, não serve para fazer animação em palco, hein, meu? Não serve, deixa de fora. Não. Um líder positivo, ele avalia que isso é uma dificuldade. E ele cria estratégias para aquela pessoa, de acordo com aquele perfil, que a gente estudou ontem também, alguns perfis comportamentais. A partir desses perfis comportamentais, o recreador líder ou coordenador, ou o líder da sua equipe, da sua empresa, da sua família, ele consegue te dar soluções. Então, ele consegue mostrar o caminho para uma dificuldade que uma pessoa tenha, para que torne-se uma facilidade e não mais uma dificuldade, para que ela exercite isso e o líder que vai conduzir, vai direcionar esses exercícios. E aí você acaba se tornando cada vez mais uma referência positiva para aquela pessoa. Agora, se você fala que ela não sabe fazer para outras pessoas, faz fofoca e tudo mais, você acaba exercendo uma liderança e uma influência negativas. E tem muito na nossa área. Fala pra caramba, mas não ajuda em nada. Né? Não ajuda em nada. Falou que eu sou isso, isso e isso, falou que eu sou isso, isso e isso. Cadê a solução? Só fala, meu, só fala. Então isso não é líder. Isso não é líder. Então é só fantasiados de líder. Tem muitos, viu? Os líderes, eles veem a oportunidade na dificuldade, igual eu falei agora. Então a gente viu uma pessoa com dificuldade de atuar no palco, a gente tá tudo bem, a gente resgata essa pessoa, a gente traz de volta e a gente começa a trilhar caminhos para ela. Beleza? E exercício da gratidão, tá? Você conhece alguém que é assim, que só de você chegar perto já dá vontade de ficar mais perto ainda, te melhora o dia, já é uma sensação gostosa que você não quer ir embora, não quer sair de perto daquela pessoa? Tem pessoas que são assim na sua vida?
elas são referências positivas, né? São referências positivas na sua vida. Quem são essas referências positivas? John Gordon, que é um autor, um estudioso aí, ele diz que ser positivo não é ser apenas melhor, é fazer com que todos à sua volta sejam melhores. Então não adianta só você ser bom, a sua equipe tem que ser boa, todos que estão à sua volta tem que ser bom. Então não adianta você ser melhor que alguém, todos têm que estar no mesmo nível, todos têm que ser melhor que si mesmo. Você tem que ser melhor que você mesmo e cada um deles melhores que eles mesmos, beleza? Então John Gordon falava que ser líder positivo, ser positivo não é apenas ser melhor, é fazer com que todos à sua volta sejam os melhores e se sintam os melhores, beleza? Vou dar um exemplo para vocês de um aluno meu daqui de Recreação que está participando aí do programa Liderança na Recreação. Tem um dos meninos que está fazendo esse curso comigo, que um dos exercícios que eu passei nesse curso, vocês estão aqui assistindo, estão pegando já, hein? Eu vou passar esse exercício para vocês no final. Ele exercitou a liderança positiva em casa, tá? Em casa, com os irmãos mais novos dele. Ele estava em casa e ele percebeu, depois das nossas aulas, do nosso encontro de liderança positiva, ele percebeu que na casa dele, os irmãos deles não ajudavam em nada. Então os irmãos dele ficavam deitados no sofá, jogando videogame, chegava da escola, bagunçava tudo, jogava tudo pro alto, não ajudava em nada. E aí ele percebeu que ele pedindo não funcionava. Ele pedindo para que os irmãos dele fizessem alguma coisa, eles não ajudavam em nada. E aí ele criou uma estratégia depois do nosso encontro que foi dar o exemplo, ser uma referência positiva, inspirar através de ações, motivar eles através do exemplo positivo. O que ele fez? Ele levantou, esperou, ele não arrumou as coisas na hora que era para ele arrumar, ele arrumou junto com os irmãos. Então o que ele fez? Ele fez uma conversa com os irmãos dele, tá? Então os irmãos dele não ajudavam em nada em casa. Ele pedia e os irmãos não estavam nem aí, ele fazia tudo sozinho. Então, teve um dia que ele esperou os irmãos chegarem, não fez nada sozinho, conversou com eles, falou que ele precisava de ajuda, que ele estava fazendo tudo e tudo mais, e pediu para eles se eles podiam ajudar a última vez. E aí ele foi sozinho fazer as coisas. E aí os irmãos começaram a refletir entre eles e viram o exemplo que ele estava dando. Porque ele sempre começava antes, e os irmãos chegavam e já estavam na metade do caminho. Agora ele deixou tudo, mostrou para os irmãos, através do exemplo positivo, porque que eles precisavam ajudar, e aí eles foram. Então isso me arrepiou quando o Vinícius me contou. Foi muito louco. E é um exercício que vocês podem praticar em casa, começando em casa, dentro da sua casa, com a sua família. Começa a mostrar pequenas ações positivas e exemplos positivos, para ver se você motiva e inspira as pessoas sem falar nada, sem pedir nada. Só mostra o exemplo, tá? Então vamos lá. Qualquer pessoa pode ser um líder ou uma líder positiva? Vou te responder agora. Eu vou passar o que precisa para ser um líder ou uma líder positiva. E depois vocês me contam o que vocês acham, se qualquer pessoa pode ser ou não um líder positivo. Bom, só para saber se vocês estão aí, se vocês estão vivos aí, manda coraçãozinho aí, vai, só para eu saber que vocês estão aí. Manda aí. Como qualquer pessoa pode ser um líder positivo? Deixa eu ver. Vamos lá. Como qualquer pessoa pode ser um líder positivo? Primeiro de tudo, ela tem que se conhecer e se liderar, né? Então se ela se conhece e ela se lidera, ela já tem o primeiro passo aí para ser um líder ou uma líder positiva, beleza? Não tem como liderar nada e ninguém sem gestão de emoções, tá? Então se conhecer e se liderar é antes de qualquer coisa. Você nunca vai ser um líder se você não se liderar antes e você não se conhecer antes. Fechou? Segundo ponto, ter propriedade no assunto, seja qual for a sua área. Para você ser um líder, se você não se conhecer, se você não se liderar, se você não tiver gestões das emoções, não funciona. Segundo ponto, ter propriedade no assunto. Estude, gente. Estuda, faz isso que você está fazendo agora, vem aqui, trocar ideia comigo, ter conhecimento, ter ideias que você não sabia, e eu estou trazendo de forma prática, dinâmica, uma coisa que eu venho estudando há muitos anos. São anos de estudo para eu chegar nesse nível de consciência. E eu estou passando para vocês da forma mais direta possível. Vamos lá. Então, se conhecer, se liderar e ter gestão das emoções, ter propriedade no assunto, estudar, estuda, a recreação precisa estudar. Precisa estudar para fazer recreação? Sim. Precisa estudar para ser profissional da recreação? Sim. Precisa treinar para fazer recreação? Sim. Todas as profissões que você quer exercer em alta performance precisa de estudo, de treino e de prática. Beleza? Coloca isso na sua cabeça. Então vamos lá. Terceiro ponto. Um líder positivo, ele se preocupa genuinamente. Ele não é forçado a se preocupar com algo que está acontecendo. Ele tem essa preocupação já dentro dele. Então o líder positivo, ele se preocupa genuinamente com as pessoas e com as situações. Beleza? Anota aí. Quarto ponto, ele estimula relacionamentos positivos. Além dele manter relacionamentos positivos, um líder positivo, ele estimula relacionamentos positivos, tá? Sem ser invasivo, né? Sem ser invasivo. Então, o líder positivo, ele estimula relacionamentos positivos ao invés de só manter os relacionamentos dele positivos. Então, se ele sabe que tem alguma intriga, algum atrito na equipe, ele vai escutar um lado, ele vai escutar o outro. Só que na conversa com esse lado, ele vai tentar ajudar esse. Na conversa com esse lado, ele vai tentar ajudar esse. Então ele vai
reduzir o atrito, ele vai reduzir a intensidade do fogo que está naquela relação e ele vai estimular relacionamentos positivos. Seja bem-vindo, João, Medala Luiza, Muriel Freitas. Muriel, quero falar contigo, hein, meu irmão? Pois a gente precisa falar sobre um projeto bem top e você está mais convidado para uma live aqui comigo. Tem muito conteúdo legal, ó, já segue o Muriel lá, muito conteúdo top. Depois quero falar contigo. Próximo ponto, ele coopera no ambiente, né? Então, além de se conhecer e se liderar, além de ter propriedade no assunto, além de se preocupar genuinamente, além de ter gestão das emoções, além de estimular relacionamentos positivos, ele coopera com o ambiente, né? Ele coopera com o ambiente. Então, ele, além disso tudo, se ele viu que o ambiente está pesado, ele vai cooperar com o ambiente, beleza? Ele mantém uma comunicação positiva para ajudar as pessoas, né? Comunicação positiva para ajudar as pessoas. Ele dá bons exemplos, ele dá boas referências, ele não tem a mentalidade escassa, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Ele passa boas referências, ele passa bons exemplos e ele é grato por tudo que a equipe faz. E ele passa uma boa imagem e uma boa reputação. Então não adianta nada você ter uma boa imagem se você não tiver uma boa reputação. Não adianta nada você ter uma boa reputação e não ter uma boa imagem. E não adianta nada você não ter nenhum dos dois. Então se você não tem uma boa imagem, uma boa reputação, esquece, você nunca vai ser um líder positivo. Construa uma boa imagem, construa uma boa reputação. Beleza? Deixa eu ver o que a Mari falou, tem que ser uma boa pessoa, né? No fundo é isso. Exatamente, Mari, exatamente. Agora vamos lá, influência e liderança negativa. Influência e liderança negativa. Esse é um dos tópicos aí mais impactantes que eu quis trazer para vocês, tá? Então vamos lá. Influência e liderança negativa. Temos inúmeros líderes que estão no lugar errado e não deveriam estar na função de liderar nada, nem a própria vida, tá? Então a gente tem inúmeras pessoas em todas as áreas, na recreação principalmente. A gente tem muitas pessoas que estão no papel, na função de líder e não tiveram preparo, não tiveram a capacitação para isso, não tem capacidade para isso, não estudou para isso, não estudou para ser líder. Ai, eu sou líder naturalmente, já veio de dentro de mim. Para casa do chapéu. Pode vir a sua habilidade, a sua facilidade de liderança, mas você precisa estudar, querida, querido, tá? Então vamos lá. Eles dão exemplos negativos, os influenciadores e os líderes negativos, eles dão exemplos negativos, eles criam intriga, eles não incentivam a profissionalização da área, além de se prostituírem, né, por 10 reais a mais, por 20 reais a mais, ou por uma empresa ou outra, ou de entregar um cartãozinho. Às vezes falta muita ética nesses falsos líderes, né, e acabam contagiando a equipe. Então acaba se prostituindo por uma grana a mais, né, tem a mente escassa e não compartilha conteúdo, não compartilha. Às vezes um líder ele recebe R$1.000 de caixinha, ele pega tudo pra ele não divide com a equipe, pega tudo pra ele. Aprendeu uma coisa nova que não sei o que, ele pega e guarda tudo pra ele. É o segredo, o mestre dos magos. Se orienta. Se tem alguém que você conhece que não te conta um segredo, tem uma empresa aí que dá treinamentos, tem uma pessoa que dá treinamentos aí, que uma vez eu vi, mas isso eu não posso te contar, porque é o segredo da Coca-Cola. Guarda pra você então o segredo da Coca-Cola, com a sua mentalidade de escassez, com a sua mentalidade egoísta, que se todo mundo souber o que você sabe, você fica pra trás, né? Então, existem pessoas que têm a mentalidade escassa, são líderes e influenciadores negativos, identifiquem quem são essas pessoas, tá? Quer chamar atenção sem ter propriedade, não inspira ninguém, influencia negativamente falando mal de outras pessoas sem mostrar o caminho, que a gente falou agora há pouco, dá ordens e quer que sejam desenvolvidas sem mostrar o caminho, sem motivar, sem inspirar, culpa os outros pela atitude da equipe que ele preparou mal. Então tem muitos líderes negativos que acabam jogando a culpa em vocês, sendo que a culpa é dele de não ter preparado vocês bem. Então se você conhece alguém que te deixa na mão, que te bota a culpa em você, se você conhece alguém que bota a culpa em você, quando a equipe tem alguma falha, ele joga a responsabilidade para a equipe, ele se isenta, é o famoso isentão. Isso aí não é líder, isso aí não é líder. Isso é uma pessoa aí que não sabe o que ela está fazendo. Porque se ela não consegue assumir o erro dela, de não ter preparado vocês para a situação que poderia acontecer, e vocês falharam, a culpa não é de vocês, a culpa é dela. Pode ter certeza. Beleza? Líderes negativos têm o hábito de exagerar, de inventar e criar situações que não existiram para te ludibriar e alimentar o rei que está na sua barriga. Alimentar o ego e apenas isso, tá? Então, presta atenção, existem líderes negativos que têm o hábito de exagerar, criar histórias, mentir, inventar situações que nunca existiram para te ludibriar, para te enganar, para te influenciar negativamente e alimentar o rei que mora na barriga deles, tá? É ego isso. E só ego, tá? Não conseguem visualizar o quanto eles estão perdidos. Esses líderes influenciadores negativos, eles não conseguem ver que eles estão perdidos, tá? Tudo que falam, já sei. Não, eu já sei, já sabia. É verdade, eu tinha pensado nisso. Ele nunca consegue ver que ele está perdido, que ele não tem propriedade naquilo. Ele tem um escudo que vai mostrar pra ele, que é o rei que mora na barriga dele, que não vai deixar ele estar errado nunca. Só que ele vai estar errado desde o início, tá?
Quantos estão perdidos na função errada? A real é que nem sabem o porquê que eles estão naquela posição. E 99% das vezes é necessidade da empresa. A empresa fecha mais eventos do que tem equipe. Então assim, acaba colocando pessoas que nem são líderes, que tem, sei lá, meses na área para liderar uma equipe, para liderar um evento grande, para liderar um projeto. E essa pessoa não tem preparo emocional, ela não tem gestão das próprias emoções, ela não tem autoconhecimento e autoliderança, e ela vai ser jogada na fogueira para liderar outras pessoas. É culpa dela? Muitas vezes não, muitas vezes é do líder, tá? Então todo líder ele já teve um líder. Ele tem alguém que ele se inspirou. Beleza? Muitas dessas pessoas acham que são líderes ou líderes positivos, mas não passam de influenciadores negativos. As laranjas podres da equipe, né? Que acabam contaminando os novatos da área, que buscam boas referências e tem um líder negativo pela frente. Então muitas pessoas que você conhece, ao invés delas influenciarem positivamente em prol da empresa, em prol da pessoa evoluir, estudar mais e tudo mais, ela acaba falando, você viu? Não acredito que tinha pouco material, não acredito que o meu uniforme tinha um furinho, não acredito, começa a causar, procurar pelo em ovo, beleza? E aí, ao invés de profissionalizarmos a nossa área, ao invés dele focar em profissionalização da nossa área, de prosperar, acabamos alimentando o ego de um líder que tem problemas mal resolvidos com a família, com o pai, com a mãe, com a criança interior dela, e a única posição de poder, a única sensação de poder que ela sente é comandando uma equipe, da qual ela não foi preparada. Então ela não tem liderança dela, ela não tem conhecimento da gestão das emoções dela, ela é colocada na fogueira para liderar outras pessoas, ela tem problema de infância, ela sofreu bullying, ela tem problema com o pai ou com a mãe, ela tem problemas na família, ela tem problemas pessoais e ela vai liderar outras pessoas. Ou seja, a única sensação de poder e a única forma dela ter uma posição de poder é liderando a equipe em qual ela foi colocada na fogueira. Como é que vai funcionar isso? Ou seja, ela nem sabe fazer o que ela foi colocada para fazer, mas por ter essa sensação de poder ela está lá. Que formam-se os líderes negativos, líderes mal resolvidos, pessoas que acham que são líderes e não são, os influenciadores negativos e tudo mais. Agora, eu quero que você faça um exercício aí em casa e coloque em prática. Quais foram os líderes negativos e positivos que já tiveram na sua vida, depois que a gente falou aqui agora? Quais foram os líderes negativos e positivos em cada fase da sua vida? Na sua infância, na sua primeira infância, até os 7 anos. Quem foram seus líderes positivos e negativos? Depois, na segunda infância, de 8 a 14 anos, quem foram seus líderes positivos e negativos? Depois, na adolescência, de 14 a 21 anos, quem foram seus líderes positivos? Na fase adulta, de 22 a 29 anos, 30 anos, quem foram seus líderes positivos e negativos? Faz esse exercício aí. Depois que você fizer esse exercício, eu vou fazer um desafio da gratidão para vocês. Vocês vão escolher 3 líderes positivos da sua vida inteira. Você vai escolher, presta atenção nisso. Você vai escolher 3 líderes positivos da sua vida e você vai fazer o exercício de gratidão, tá? Como que vai ser esse exercício da gratidão? Você tem essa pessoa como uma inspiração, uma pessoa que te motivou, uma pessoa que foi um líder positivo ou é um líder positivo na sua vida. Só que você gostaria que as pessoas que você lidera viessem te agradecer. Você gostaria que as pessoas que você liderou em algum momento da vida fossem gratas por você. E você não é grato pelas pessoas que foram seus líderes positivos. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 3 pessoas que foram seus líderes e suas referências positivas. Você vai escrever uma carta para essas pessoas agradecendo. Você vai escrever com a mão, não é digitar. Uma carta agradecendo esses 3 líderes positivos que você tem na sua vida, que são os maiores líderes positivos que você tem na sua vida. Tem que estar vivo, tá, gente? Escreve uma carta e você vai marcar um encontro para entregar essa carta. Se essa pessoa estiver fora do país, você pode enviar essa carta por correio, sei lá, e fazer uma chamada de vídeo. Você vai encontrar com essa pessoa, entregar essa carta e agradecer por isso. Se quiser dar um chocolatinho junto, alguma coisa do tipo, beleza. Então você vai identificar 3 líderes positivos, você vai escrever uma carta de gratidão por esses 3 líderes positivos que já passaram pela sua vida e você vai entregar essa carta em um encontro. Para abraçar, só entregar, matar saudade, enviar pelo correio, e você vai ter uma conversa de gratidão. Até me arrepia falar disso. Todas as turmas do curso de liderança, do programa Liderança da Recreação, tiveram esse exercício. E eu quero que vocês façam e que vocês gravem isso. Eternizem esse momento. Eterniza aí, você merece isso. Você merece esse momento. Fechou? Bom, então ó, escolha os 3 líderes, faça uma carta de agradecimento. Pensa em tudo que você é grato, que tudo que aquela pessoa te inspirou, te motivou, te conduziu, te direcionou. Façam esse exercício, entreguem essa carta para a pessoa, agradeçam essa pessoa e gravem, tá? Você não precisa postar, não precisa se expor.
Só manda lá depois no direct que você fez esse exercício e como foi pra você. Vai ser muito melhor pra você do que pra pessoa que vai estar recebendo. Vai por mim. Fechou? Último ponto pra gente encerrar a nossa live. Ó, em 1 horinha certinho a gente vai encerrar hoje. Último ponto de um líder positivo. Como ser um líder positivo, influencer positivo. Isso seja no digital ou no físico, tá? Um líder positivo, ele sempre passa o feedback e o feed forward. Então o que é isso? Ele sempre passa o feedback do que aconteceu no evento, que aconteceu naquela hora. Ele vai te passar um feedback. Tá? Um líder positivo, uma líder positiva, sempre passa um feedback, ele sempre te dá um toque. Principalmente se ele identifica que você é profissional, que você está interessado. Tá? Então um líder positivo, ele sempre passa um feedback e o feed forward. O que é esse feed forward? Nada mais é do que o caminho. Então não adianta nada você dar um feedback e falar, ó, aconteceu isso, precisamos melhorar. Tá, como? Aí que entra o feed forward, beleza? Então é o feedback e os próximos passos, beleza? O que aconteceu e o que a gente faz para melhorar? Não é só o que aconteceu que é o feedback. A gente tem que dar os próximos passos para que as pessoas possam evoluir, gente. Beleza? Não adianta você falar, eu sei o que ela precisa fazer, mas eu vou ajudar ela? Um líder não tem uma mentalidade escassa. Um líder não tem mentalidade escassa, ele tem uma mentalidade exponencial. Um líder não está preocupado em quanto ele vai ganhar. Um líder está preocupado em o que ele vai aprender, quem ele vai ajudar e como vai ser a experiência. Beleza? Seja águia, não seja galinha. Fechou? Galera, amanhã, criação de experiência lúdica. Eu vou te passar o esqueleto de como criar uma experiência lúdica, de como criar um grande jogo, de como criar um impacto real para os seus clientes. E vou falar de experiência de carnaval, tá? Então já vou falar do esqueleto e vou dar de presente para vocês aí várias temáticas, várias experiências lúdicas, várias oficinas criativas, várias coisas de carnaval. Então chama todo mundo amanhã, vai. Domingão, 8 e 8 da manhã, te encontro pra gente falar de experiências lúdicas. Vou te passar o beabá, o passo a passo das experiências lúdicas. E vou te passar também uma experiência de carnaval com várias temáticas para você explorar aí, vender na sua empresa, vender para a empresa que você trabalha. Fala, olha, eu tenho um projeto de carnaval aqui, o que você acha? Para a empresa que você trabalha ou para os seus clientes. Fechou? Tamo junto. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que acompanharam do começo ao fim. Para você que perdeu alguma coisa, acompanha na gravação. Assiste pelo notebook que dá para você controlar a reguinha lá de tempo. Beleza? Tamo juntos. Amanhã, último dia da nossa primeira semana. Valeu. Um ótimo sabadão para vocês. Te vejo amanhã às 8 e 8. Um beijo. Último que sair, apaga a luz. Eu fui e tchau.